Olá, esse vídeo tem por objetivo introduzir dar continuidade, na verdade, uma série de vídeos que introduzem alguns componentes visuais mais básicos. E nesse vídeo, é o vídeo número 3 dessa sequência, o objetivo é trabalhar com o componente visual Text Field. Então vamos utilizar o mesmo padrão que nós fizemos no vídeo anterior. Vamos criar um pacote para podermos colocar as classes referentes ao projeto que vai introduzir o componente visual Text Field. Então eu vou colocar o nome do pacote JavaFX Text Field. Finalizar. Vou criar um novo XML vazio. A minha telinha vai chamar Text Field, que o meu objetivo é introduzir o componente visual Text Field. Próximo, vou utilizar o controlador criado automaticamente pela IDE NetBeans e já vou finalizar porque a gente não vai trabalhar com folha de estilo em cascata, ou seja, CSS. Finalizei. Da mesma forma, como os vídeos anteriores, eu tenho um arquivo FXML apenas com Anchor Pane e tenho uma classe de controle. Vou omitir alguns comentários dessa classe e vamos começar a trabalhar com a nossa classe de interface gráfica. Cliquei duas vezes, ele abriu a ferramenta Scene Builder, ampliei aqui a ferramenta e agora vou criar os componentes. Eu vou precisar de dois labels, então eu vou clicar aqui, minimizar o Containers e abrir Controls. Vou arrastar dois labels. Além do label, eu também vou precisar de dois text fields. Então arrastei dois e um button. Ok. Vou diminuir o tamanho da minha Anchor Pane. Ok. E vou trabalhar com esses componentes. Clicar duas vezes, vou definir esse label com o texto nome, onde eu digitaria, por exemplo, o nome de um cliente para poder ser cadastrado no banco de dados. No nosso caso aqui é apenas um exemplo, a gente não vai cadastrar no banco de dados. Nome e idade. Aí eu tenho o JText Field, que vai receber o valor do nome, o text field, JText Field era o elemento no swing. Aqui a gente trabalha com o text field para receber os valores do nome e o text field para receber os valores da idade. O button eu vou mudar, vou colocar cadastrar, cliquei duas vezes, digitei cadastrar. E vou mudar agora o nome desses componentes. Então eu venho aqui, minimizo a aba de Properties, aumento a aba de Code e vou trabalhar com os IDs. Vou definir o ID de cada componente visual desse. Então esse daqui vai ser o meu label nome. Você observa que ele vai emitindo alguns alertas, Ele está informando que foi adicionado um novo ID para esse elemento gráfico. E agora eu vou colocar um novo label. Label idade. Agora vou colocar text field nome. O ID desse vai ser um text field idade. E o botão vai ser um button cadastrar. Ok? Então os meus componentes visuais eles já foram criados, eu salvei o meu arquivo FXML e agora eu vou voltar para o NetBeans. Ok, voltando para o NetBeans, nós vamos criar atributos para essa classe que representam os componentes visuais criados no arquivo FXML. Então eu criei dois labels. Vou colocar aqui um atributo privado do tipo label
chamado label nome. Um atributo privado do tipo label chamado label idade. Um atributo privado do tipo button, não, vou começar pelo text field chamado text field nome private, tá faltando o D aqui, field text field idade, e um atributo privado do tipo button chamado button cadastrar. Vou importar o label, importar text field, importar o button. Aqui tem algum probleminha, faltou o T, por isso que ele não aceitou a importação anterior. Ok, vamos trabalhar com anotação para esses elementos, @fxml. Vou importar também a classe de notação fxml e vou anotar todos os meus atributos da classe controller para representar os meus componentes visuais criados no meu arquivo fxml. Bom, uma vez que eu tenha feito isso, agora o meu objetivo vai ser implementar um método que vai cadastrar o meu cliente. Só voltando na interface gráfica, o meu objetivo aqui seria possibilitar que o usuário preenchesse o nome, idade, clicasse no botão cadastrar e o cliente fosse cadastrado. Então eu vou voltar para o NetBeans e aqui nós vamos implementar um método public void. Vou dar o nome desse método de cadastrar cliente, não vai receber parâmetro. E aqui eu não vou cadastrar no banco de dados, porque a ideia é só introduzir. Então vou criar um alert, apenas para dizer que o usuário foi cadastrado, né, para simular um cadastro do usuário. Como nós fizemos no projeto anterior, vou dar um new no alert e vou definir o tipo desse alerta. Vou colocar um alerta de confirmação. Ele vai confirmar que ele vai cadastrar ou não. Não, ou se não, apenas uma informação. Ele clicou e aí eu vou mostrar na tela. Cliente cadastrado com sucesso. Então vou setar o título. Vou colocar cadastro de cliente. O título do meu alerta. Vou setar também o cabeçalho. Set reader text. Vou colocar informações sobre o cadastro, por exemplo. Uma coisa nesse sentido. E o conteúdo agora, set contexts. E aqui eu vou colocar o nome do cliente. Por exemplo, cliente fulano de tal. Aí esse fulano de tal, eu teria que pegar o valor que foi digitado pelo usuário no text field. Então eu vou colocar text field nome ponto get text. Ele vai pegar o valor que foi digitado pelo usuário e vai mostrar o cliente fulano de tal foi, vou dar um espacinho aqui para não ficar colado com o nome do cliente, foi cadastrado com sucesso. Ok? Poderia fazer o mesmo para o text field idade, mas é só para exemplificar. Vamos salvar, limpar e construir. Aí tem um detalhe, né? Novamente, eu não tenho a minha classe que vai startar a abertura da minha interface gráfica fxml. Então eu vou utilizar o mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente. Vou clicar numa classe principal de um pacote anterior, vou copiar, vou colar, refatorar, copiar. O nome da classe pode ser JavaFX mesmo. Cliquei 2 vezes nela, ainda está importando esse pacote button label, eu vou tirar
E aqui eu vou mudar, ele vai carregar a interface gráfica que nós chamamos de text field. Ok? Agora sim, salvar, limpar e construir, executar. Clicar com o botão direito, executar arquivo. E agora eu vou digitar, por exemplo, Rafael, idade, mandar cadastrar. Ah, eu errei, faltou um detalhe muito importante, que é vincular esse método que nós criamos com a interface gráfica. A nossa interface gráfica não está vinculada ainda com esse método. Então vou colocar a anotação fxml. Agora vamos voltar para a interface gráfica. E agora sim, clicando no botão, vamos definir a ação desse button para invocar um método cadastrar cliente. File, save, voltando para o NetBeans, vamos mandar limpar e construir. E agora vamos rodar novamente para verificar se vai dar certo. Novamente os mesmos valores, Rafael, 33, cadastrar. Opa, deu um probleminha. Ok, mais uma vez o problema foi a falta do comando alertShow. Senão o alerta não vai ser exibido. Ele invocou o método, mas não mostrou o alerta. Então vamos lá. Novamente limpar e construir. Executar. Vamos digitar os valores. Confirmar. Ok. O título, cadastro de cliente. O cabeçalho, informações sobre o cadastro. E o conteúdo, o cliente Rafael foi cadastrado com sucesso. Ok. Beleza? Por enquanto é isso aí. Um abraço.